Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, comparativo Poco X4 GT versus Poco F4. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, o qual você pode encontrar esses aparelhos nos seus menores preços. Inclusive, se você utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia, você ainda ganha cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Então, neste comparativo, vamos abordar as suas diferenças. Dito isso, vamos começar pelo design. Aqui temos um aparelho com 200 gramas contra 195 gramas do F4. No X4 temos 8,9 milímetros de espessura contra 7,7 milímetros de espessura no Poco F4. O F4 ele tem um design mais premium, já que ele tem vidro na sua parte traseira contra plástico no X4. Um diferencial do X4 que ele tem saída P2 para fones de ouvido, aqui na sua parte superior. Quesito beleza é bem subjetivo, como vocês estão conferindo. Ambos aparelhos na cor clara, na minha opinião, são os mais bonitos. E aqui vocês podem conferir o seu design mais de perto. Realmente, quesito design, o F4 ele é um projeto ainda mais premium. Um ponto que vale a menção é o tamanho do furo para a sua câmera, onde o Poco F4 se destaca por ter um furo menor. Então vamos falar das telas dos aparelhos. No Poco F4 temos uma tela AMOLED contra uma tela IPS LCD. Em quesito cores, realmente o Poco F4 ele é um projeto superior. Até porque a tela AMOLED proporciona cores mais vivas e preto realmente preto. Mas não se engane, o Poco X4 GT ele tem uma excelente tela IPS LCD. Quesito tamanho, são bem semelhantes. 6,6 polegadas contra 6,67. Uma diferença irrelevante. Um ponto aonde vai ter diferença, quesito taxa de atualização da tela, onde o Poco X4 GT tem 144 Hz contra 120 Hz no F4. E a taxa de atualização de toque no Poco X4 GT pode chegar até 270 nits, enquanto o Poco F4 são 360 nits. E o brilho também é bem perceptível a diferença, ainda mais na luz do sol. Vocês podem ver aqui pela câmera que o brilho no Poco F4 ele tá um pouco mais forte, porque de fato ele é mais forte. São 1.300 nits em pico contra 600 nits. A maior diferença fica na luz do sol, aonde no Poco F4 você consegue enxergar melhor pelo seu nível de brilho maior. Quanto à câmera dos aparelhos, temos números bem semelhantes, viu? O sensor principal de ambos tem 64 megapixels, ultra-wide com 8 megapixels e 2 megapixels para macro. A câmera frontal no F4 temos 20 megapixels contra 16 megapixels no X4 GT. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem.
Então, como vocês viram na prática, qual a minha conclusão em relação às suas câmeras? Vamos começar pelo sensor principal. Ambos fazem boas fotos a depender das condições de luz, com destaque ao f4 por acertar melhor as cores e o HDR, inclusive tendo uma definição superior, porém à noite eu notei que algumas fotos saíram melhor no X4 GT. Em relação à foto com a câmera traseira, ambos têm uma definição digna de 64 megapixels. Porém, o f4 ele tem cores mais fiéis à realidade, um HDR levemente superior e à noite, com a ajuda do modo noturno, temos fotos bem nítidas em ambos aparelhos, com uma pequena vantagem para o Poco F4. Em fotos em ultrawide, o processamento de imagem é superior do Poco F4, cores e HDR, e até mesmo a definição se mantendo melhor até mesmo à noite. Em relação à filmagem dos aparelhos, o Poco F4 ele suporta 4K 60 fps, enquanto o X4 GT ele fica limitado a 4K 30 fps. Ambos aparelhos também gravam, logicamente, em Full HD 60 fps. Enquanto a câmera frontal dos aparelhos, aqui temos uma ironia, até porque o Poco X4 GT é o único que suporta 60 fps no sensor principal, enquanto o F4 fica limitado a Full HD 30 fps. Agora, um ponto de grande destaque ao Poco F4, ele tem um sensor com estabilização óptica, que evita que as fotos saiam tremidas, e quanto aos vídeos, você tem uma estabilização de imagem realmente muito boa. Então vamos conferir os resultados práticos. Teste de gravação de vídeo diurna com o Poco X4 GT, 1080p 60 fps, é o que o aparelho suporta nativamente. Aqui vocês podem conferir como o aparelho se comporta em estabilização de vídeo, captação de áudio. Teste de gravação de vídeo noturna com a câmera frontal do aparelho. Uma situação somente com a iluminação artificial para realmente dificultar a vida do aparelho, né? Não é sempre que tem aquele solzão quando dá vontade de gravar. Então aqui podemos perceber como o aparelho se sai quesito estabilização, frames por segundo, né? Teste de gravação para o nosso comparativo do F4 versus X3 GT versus X4 GT. Aqui podemos conferir como os aparelhos se comportam. Teste de gravação de vídeo diurna com o Poco X4 GT, gravando a 4K 30 fps. Lembrando que o aparelho também suporta 1080p 60 fps. Aqui temos uma comparação, ambos aparelhos em 4K, porém o F4 a 60 fps, enquanto o X4 GT ele fica limitado a 30 fps. No caso, eu vou colocar a 30 fps o Poco F4 agora. Agora o Poco F4 também a 30 fps, só para vocês verem como que muda a questão da iluminação. Fica mais claro a 30 fps, porém você já não tem aquela fluidez. Filmagem 1080p 60 fps, 60 quadros por segundo. Então vamos conferir quesito estabilização da imagem nesta resolução. Aqui temos a sua câmera ultrawide limitada a 1080p 30 fps. É isso mesmo, até hoje a Xiaomi não liberou pelo menos 60 fps na câmera ultrawide ou uma resolução maior. Gravação de vídeo com a câmera ultrawide, infelizmente limitada a 1080p 30 quadros por segundo. Aqui temos somente uma câmera, nada surpreendente, poderia ser muito melhor. Então, como vocês viram na prática, a minha conclusão em relação à filmagem, o sensor principal é o ponto de maior destaque
do Poco F4. Ambos têm uma definição excelente em 4K, porém nessa resolução o F4 é o único que suporta 60 fps. Outro ponto é a estabilização de vídeo, que é inexistente no X4 na resolução 4K. Para ter estabilização, somente gravando em Full HD, enquanto o Poco F4 tem estabilização óptica até mesmo em 4K. A filmagem com o sensor da câmera frontal, de dia, temos definição, cores superior no F4. À noite, o X4 ele teve um melhor controle da granulação, mantendo a melhor definição. E é claro, tendo maior fluidez, já que suporta 60 fps na frontal. A filmagem com ultrawide, ambas são limitadas a Full HD 30 fps. Cumpre o seu propósito de boas cores e estabilização. Em resultados noturnos, apenas satisfatória por conta de ser Full HD. Então chegamos ao quesito hardware dos aparelhos. Desempenho: o Poco X4 GT tem o Dimensity 8100, processo de fabricação de 5 nanômetros. O Poco F4 ele tem o nosso bom e velho Snapdragon 870, um processador consideravelmente um pouco mais velho, não obsoleto. Processo de fabricação de 7 nanômetros. O F4 é o único que tem variação, 6 ou 8 GB de RAM, dependendo da quantidade de armazenamento. O X4 GT ele tem versão com apenas 8 GB de RAM, então o desempenho pode variar a depender da quantidade de memória RAM no F4. Aqui neste caso eu tenho a melhor versão do F4 com 8 GB de RAM e ambos aparelhos têm versões com 128 GB ou 256 GB. Infelizmente nenhum deles aceita cartão de memória. Então vamos fazer uma pequena gameplay no Genshin Impact, o game mais pesado disponível para Android atualmente. Basicamente tudo no Ultra. Lembrando que o processador da Dimensity 8100 ele tem um poder próximo nível do Snapdragon 888, então é para ser um nível acima, assim dizem os benchmarks. Então vamos conferir o nosso teste na prática. Vamos lá, um por vez. Temos aqui Genshin Impact, gráfico topado no Ultra. Então vamos lá conferir o seu desempenho. Eu já testei esse aparelho em teste de jogos, vocês podem conferir aqui no canal. Ele tem uma estabilidade realmente muito boa. A temperatura, pelo processo de fabricação de 5 nanômetros, o aparelho é muito frio. Vocês podem conferir aqui no canto o aparelho rodando o Genshin Impact e marcando 40 graus. O Poco F4, só de abrir o jogo, já está marcando 60 graus. Até porque são 7 nanômetros. Quanto menor, melhor. Então vamos lá para a ação. Ambos os aparelhos rodam muito bem Genshin Impact com gráfico no Ultra. Voltando aqui no X4 GT, vamos aqui para a ação, que eu tinha dançado aquela hora. Olha só a estabilidade. E o aparelho é mais frio também, né? Ele é mais eficiente. Nos jogos é para termos um poder bruto de processamento a mais, hein? Para ter uma folga a mais. Mas atualmente ambos os aparelhos rodam nas mesmas qualidades gráficas. Todos os jogos com um gráfico aí bem alto. Os aparelhos têm muito poder de processamento para jogos, dia a dia também. Desempenho realmente muito bom aqui no X4 GT. Agora voltando para o Poco F4, vamos para a ação. Bora lá. Aí como eu disse, o X4 GT ele tem uma margem um pouco maior. Em relação ao sistema dos aparelhos, a mesma coisa, Android 12, MIUI 13. Onde temos diferenças é quesito conexões. Bluetooth 5.3 no X4 GT contra Bluetooth 5.2 no Poco F4. Em relação à bateria dos aparelhos, o X4 GT ele tem 5.080 mAh de capacidade,
capaz de durar 10 horas e 40 minutos em vídeo, enquanto o F4 ele tem 4.500 mAh, ele é capaz de aguentar 11 horas e 47 minutos. Basicamente, 1 hora a mais em reprodução de vídeo no YouTube sem parar. Temos o teste aqui no canal, Wi-Fi ligado, brilho no máximo. Realmente uma bateria que aguenta muito bem pelo seu tamanho. E carregador, ambos têm a mesma coisa, 67 watts. Então, como o Poco F4 tem uma bateria menor, ele carrega mais rápido, cerca de 13 minutos. 0 a 100% em 47 minutos contra 1 hora do Poco X4 GT. Quesito áudio dos aparelhos, ambos têm alto-falante estéreo com a tecnologia Dolby Atmos, que em títulos compatíveis temos um som espacial realmente muito bom. Então vamos conferir um pouco mais de perto a sua qualidade na prática. Então primeiro vamos escutar no Poco X4 GT, então coloquem os fones de ouvido. Eu vou colocar o celular diretamente no microfone. Então agora vamos ouvir no Poco F4. Então eu espero que a câmera tenha captado a diferença da qualidade sonora, porque áudio é algo que só pessoalmente para a gente ter noção de sua qualidade. Mas aqui a minha opinião é nítido que o Poco F4 ele tem um som mais alto e claro. Então chegamos à minha conclusão deste comparativo. Qual aparelho é melhor? Eu digo o seguinte: cada aparelho tem um público. Você tem que ver qual que vai adequar melhor às suas necessidades. Os pontos que fazem escolher o Poco X4 GT são desempenho, temperatura, a tela de 144 Hz, 8 GB de RAM, Bluetooth 5.3 e a bateria é superior no uso diário. Os pontos que fazem escolher o Poco F4 é quesito design, ele é mais leve, mais fino, tem um design mais premium, a tela dele é AMOLED, tem mais brilho, taxa de atualização de toque de 360 Hz, ele tem estabilização óptica, a câmera também é um projeto superior, a filmagem incluindo 4K 60 fps, a bateria é superior em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, o carregamento é mais rápido, até porque a bateria é menor, e o áudio é levemente superior. Então você tem que ver qual aparelho que vai atender melhor às suas necessidades. Este foi o meu comparativo apresentando os pontos de destaques de cada aparelho. Eu vou ficando por aqui. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal, o link de compra vai estar na descrição do vídeo. Então vou encerrando por aqui e até o nosso próximo vídeo.